Bom dia a todos e todas. Em nome do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje a gente tem a honra aqui de receber mais um lançamento, da pesquisa Viver nas Cidades, hoje com a temática do meio ambiente e mudanças climáticas. Gostaria de chamar aqui o Igor, da Rede Nossa São Paulo, que vai trazer para a gente a programação dessa manhã. E é isso. Boas-vindas a vocês. Obrigado, Jair. Bom dia, todas e todos. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no lançamento da pesquisa Viver nas Cidades. Essa parceria que a gente tem já com o IPEC, com o SESC há muitos anos. E a gente tem um momento muito especial porque a gente convidou a ex-ministra Marina Silva para participar aqui da discussão. Ela vai entrar virtualmente, está com problema do horário em relação à participação dela. Talvez ela entre por volta de meio-dia. Mas a gente, antes dessa participação dela, já começa aqui com os resultados, com a apresentação dos resultados por parte do IPEC e também com uma pequena conversa aqui envolvendo a gerência de educação e sustentabilidade do SESC e também a coordenação aqui do Instituto de Cidades Sustentáveis nesse momento mais inicial. Então, imediatamente vou passar para a Patrícia Pavanelli trazer a apresentação aqui dos resultados da pesquisa. Patrícia, que é diretora lá de contas de opinião pública da Ipsos IPEC. E, enfim, depois da apresentação dela, a gente começa aqui o diálogo e depois recebe virtualmente a ministra Marina Silva. Obrigada, Igor. Bom dia a todos e todas. Esqueci de agradecer às intérpretes de Libras. Eu agradeço. Enfim, pelo apoio aqui também. Eu aproveito o gancho, então, já agradecendo às intérpretes que sempre precisam correr para me acompanhar. Agora que eu percebi que a gente vai ter o tempinho, talvez eu tente não correr tanto. Bom, obrigada, Instituto de Cidades Sustentáveis, Rede Nossa São Paulo, Igor, Jorge, equipe, todo mundo que está aqui, a equipe do SESC sempre muito acolhedora, soube até que modularam a minha voz para ser bonitinha no microfone. Então, sempre muito acolhedores, muito, muito parceiros. E vamos lá falar de mais uma pesquisa que nós estamos aqui divulgando, agora falando de meio ambiente e mudanças climáticas. Eu acho que, diferente de alguns estudos que eu costumo trazer aqui, a gente tem algumas mudanças importantes nos resultados do ano passado para cá, e acho que eles ajudam a gente a entender o quanto esse tema já está dentro da vida das pessoas, o quanto as pessoas já reconhecem as mudanças climáticas. A gente brinca, mudanças climáticas já tem o awareness, agora a gente precisa mobilizar a população para mudanças aí de comportamentos e um melhor entendimento, por exemplo, do que é a questão, outras questões relacionadas ao tema. Então, a ideia aqui é apresentar os resultados de uma pesquisa realizada com moradores de 10 capitais brasileiras. Então, eu vou apresentar rapidamente as especificações técnicas, depois a gente vai vou mostrar o resultado do que as pessoas consideram como problemas ambientais em suas cidades e quais são os impactos das mudanças climáticas, o principal impacto da mudança climática no dia a dia dessas pessoas, se elas entendem que a contribuição do governo deve existir no combate às mudanças climáticas e de que forma, e depois o fechamento com os aprendizados gerais. Então, falando um pouco das especificações técnicas, como a ideia aqui é levantar a percepção de internautas de 10 capitais brasileiras sobre a questão do meio ambiente e das mudanças climáticas. Nós entrevistamos pessoas que têm acesso à internet com 16 anos ou mais, de todas as classes sociais, e que tenham uma relação com essas cidades, com essas capitais, há pelo menos 2 anos, ou seja, elas têm que viver nessas cidades há pelo menos 2 anos. A coleta dos resultados aconteceu no final de dezembro. É uma pesquisa quantitativa, são 3.500 entrevistas distribuídas em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. Com exceção de São Paulo, com 700 entrevistas, e Rio de Janeiro, com 400 entrevistas, em todas as demais regiões nós fizemos 300 entrevistas, tá? No final, a gente pondera os resultados. Essa pesquisa ela tem cotas amostrais, que daí são as cotas que trazem a representatividade do público entrevistado, Então, como eles estão representados para, então, fazer
para estarem representando aí essas 10 capitais. Aqui eu sempre trago um mapa para a gente entender o peso de cada uma dessas capitais, com Rio de Janeiro e São Paulo fazendo aí quase metade da população ouvida, né, da população dessas 10 capitais, 35% São Paulo, 21% no Rio de Janeiro. E ao longo da minha apresentação, aqui é importante vocês saberem que sempre que tiver um número destacado em azul, ele tem uma diferença estatística em relação ao total das 10 capitais. Em vermelho é uma diferença inferior, e toda vez que tiver a flechinha para cima e a flechinha para baixo, a gente está indicando quanto aquele número cresceu de uma rodada para outra. Então vamos aos resultados de fato. Quais são, então, os problemas ambientais que as pessoas mais consideram? São os maiores problemas ambientais da cidade em que essas pessoas moram. O ano passado, a gente tinha a poluição do ar, mencionada por pouco mais de 50% das pessoas, mas hoje são as enchentes e os alagamentos que lideram esse ranking dos principais problemas. As enchentes com crescimento de 7 pontos percentuais. A poluição do ar hoje ocupa a segunda posição, uma queda de 18 pontos. A gente tem em terceiro a poluição sonora, no mesmo patamar da pesquisa do ano passado, seguida pela poluição dos rios e mares, também em patamar muito similar com o ano passado. Em quinto lugar, a gente tem as poucas ofertas de áreas verdes e de ruas arborizadas, com crescimento de 7 pontos em relação ao ano passado. Então, a gente já percebe aí um olhar também mais diferenciado para duas questões importantes na pesquisa, além das enchentes e da queda da poluição do ar. O desmatamento também apresenta um crescimento de 7 pontos percentuais, e fica, então, oferta de áreas verdes, a pouca oferta de áreas verdes e ruas arborizadas, e o desmatamento ali com o sistema de coleta de tratamento de esgoto no meio. Tá? De maneira residual, um pouco menor do que a gente vê nas primeiras posições, tem a falta de coleta seletiva de lixo, né? O lixo reciclável com 16%, também o mesmo patamar do ano passado, seguidos das queimadas e do abastecimento de água. Então, hoje, né, neste momento, neste ano, a percepção de principal problema nessas cidades é a questão das enchentes, seguido da poluição do ar e, em terceiro lugar, a poluição sonora. E como é que isso se comporta entre as regiões, entre as cidades entrevistadas, né? A gente tem as menções a enchentes em primeiro lugar em metade das 10 capitais que nós ouvimos, com destaque para Porto Alegre, em que quase 6, um pouco mais de 6 em cada 10 pessoas mencionam as enchentes e alagamentos como principal problema de Porto Alegre. Goiânia, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro também têm as enchentes no topo do ranking. Já São Paulo segue com a poluição do ar em primeiro lugar, apesar da queda. Em Salvador, a gente tem a poluição sonora, assim como em Fortaleza, também a questão da poluição sonora sendo o principal problema. Em Belém, em primeiro lugar, aparece o sistema de coleta e tratamento de esgoto, e em Manaus, a poluição dos rios e dos mares. A poluição dos rios, no caso de Manaus, né? Então, acho que a gente já ilustra aqui a importância de você ter um olhar para diferentes cidades e como essa questão afeta as cidades de maneiras diferentes. E como é que a gente vê aí as mudanças de um ano para outro? Então, a gente entende que o que os dados mostram é que em 6 das 10 capitais existiu mudança do problema mencionado em primeiro lugar, tá? A poluição deixa de figurar em primeiro lugar em 4 dessas 10 capitais. E São Paulo é a que apresenta a maior queda, de 20 pontos, embora isso ainda mantenha a poluição do ar em primeiro lugar. Então, a gente vê o quê? Que em Belém, o ano passado a gente tinha o sistema de coleta e tratamento de esgotos em primeiro lugar, e esse ano permanece, inclusive, com o mesmo percentual. Fortaleza, a gente tem diferença. Sai a poluição do ar de 2024 e entra a poluição sonora. Recife, sai a poluição do ar e entra as enchentes e alagamentos. Salvador, estável a questão da poluição sonora,
perfazendo aí 4 em cada 10 entrevistados. Belo Horizonte tem diferença, a poluição do ar deixa de figurar em primeiro lugar e as enchentes passam a figurar em primeiro lugar. O mesmo movimento a gente vê no Rio de Janeiro. São Paulo permanece com a poluição do ar em primeiro lugar. Porto Alegre, as enchentes e alagamentos seguem em primeiro lugar no mesmo patamar de emissões, atingindo ali 6 em cada 10 pessoas. Goiânia, sai a falta de coleta seletiva em primeiro lugar e as enchentes e alagamento ocupam o primeiro lugar. E em Manaus, a poluição do ar aprecia em primeiro lugar no ano passado e agora a gente tem a poluição dos rios e mares. Então, um movimento interessante aqui da questão das enchentes e alagamentos. E aqui eu não vou me deter muito a esse quadro todo colorido, mas depois quem tiver acesso, vai ter a pesquisa vai estar divulgada no nosso site e no site do Instituto Cidades Sustentáveis. Aqui é meio para a gente entender os movimentos todos que a gente teve de uma rodada para outra entre o total das cidades e cada uma das cidades. Então, a gente consegue observar que tem algumas diferenças de ranking de um ano para outro, mas o mais importante aqui é que é o que eu falei um pouco, né? As dinâmicas locais e a ascensão das enchentes, ela praticamente perfaz aí as principais movimentações que a gente tem na pesquisa. E quais são os principais impactos das mudanças climáticas na vida dessas pessoas, né? Desses moradores de 10 capitais? Então, o calor excessivo segue em primeiro lugar, agora com 33% das menções, uma queda de 16 pontos, seguido da poluição do ar, que também já ficava em segundo lugar o ano passado, e hoje tem aí um aumento de 5 pontos percentuais no número de pessoas que dizem que é o principal impacto causado pelas mudanças climáticas. Preço dos alimentos tem uma pequena variação de 11 para 15, ficando em terceiro lugar. As enchentes seguem com 11%. Falta de água tem um pequeno crescimento de 2 para 6%. Seca, estável, elevação do nível do mar de 1 para 3 e deslizamento de terras de 1 para 2. Então, a gente tem aqui uma queda acentuada nas menções ao calor excessivo, mas ainda assim com essa questão em primeiro lugar e acho que representando muito do que a gente vivenciou das ondas de calor e que o calor potencializa as chuvas, que chove forte, que aumenta as enchentes, né? Então, acho que a pesquisa retrata muito bem algumas situações que nós vivenciamos no ano passado. E na maioria das capitais que nós entrevistamos, é o calor o evento climático mais indicado pelas pessoas. A única exceção é Porto Alegre, em que as enchentes aparecem em primeiro lugar, com 34%. E São Paulo, que a gente vê ali que é a poluição do ar que fica em primeiro lugar com 31% das menções. Bom, falando da contribuição dos governos no combate às mudanças climáticas, a pesquisa mostra que a gente segue praticamente aí com um consenso dessa população reconhecendo que os governos municipais podem contribuir no combate às mudanças climáticas. Então, 84% hoje. Belém, né, provavelmente aí tem um impacto da própria COP realizada em Belém, com 87% hoje, mencionando que praticamente 9 em cada 10 moradores de Belém entendem que as prefeituras e o governo municipal pode contribuir com isso, um aumento de 7 pontos percentuais, que é o aumento que a gente também observa em Belo Horizonte, né, de 80% para 87%. E em Porto Alegre, a gente também vê um aumento de 9 pontos percentuais no número de internautas que reconhecem aí que é possível os governos municipais terem um protagonismo aí frente à agenda climática. Então, a gente não vê mudanças significativas no conjunto das capitais, tem aí algum crescimento em 3 delas e nas demais os dados muito similares ao que a gente observou no ano passado. E que ações poderiam ser adotadas, né, por esses governos municipais para combater as mudanças climáticas? Então, a gente tem, em primeiro lugar, com 57%, o controle do desmatamento e o controle da ocupação das áreas de manancial, seguidos
pela ampliação das áreas de preservação ambiental, que figurava em segundo lugar ali, empatado com reduzir a utilização dos combustíveis fósseis e promover a destinação adequada dos resíduos sólidos. Hoje a gente tem uma pequenina distância entre eles e o interessante da pesquisa é que a gente tem um aumento de 7 pontos na indicação de usar, né, fazer construções sustentáveis utilizando técnicas e produtos ecológicos nas obras realizadas pelos governos municipais. Então, a gente não tem uma diferença significativa em relação ao ano passado, confirmando, então, que há, na verdade, uma abertura, uma demanda da população para a atuação dos governos municipais. Então, aqui comparando com o ano passado, para a gente entender se houve mudança na indicação da medida que aparecia ali em primeiro lugar. Então, vamos começar por Belém. Se no ano passado... Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 capitais em que a gente tem mudança desse primeiro lugar, né, dessa contribuição. Manaus, Belo Horizonte, Rio e São Paulo estáveis. Então, começando por Belém. Em 2024, era a destinação ano passado, né, porque a gente faz o campo no final do ano e apresenta no ano seguinte. Destinação adequada dos resíduos sólidos aparecia em primeiro lugar. Hoje é a redução da utilização de combustíveis fósseis. Fortaleza era a destinação adequada dos resíduos e agora é o controle do desmatamento das áreas de manancial. Aumentar a preservação, reduzir o uso de combustíveis fósseis, destinação adequada dos resíduos, empatava em primeiro lugar em Recife e hoje é o controle do desmatamento e da ocupação das áreas de manancial que fica em primeiro lugar. Salvador, que tinha destinação adequada dos resíduos, hoje também fica em primeiro lugar o controle do desmatamento e das áreas de manancial. Belo Horizonte já era o controle do desmatamento e segue estável no mesmo patamar de menções. No Rio, também o controle do desmatamento e das áreas de manancial estável e com um número de menções muito similar com o ano passado. São Paulo, praticamente o resultado idêntico. Porto Alegre, a destinação adequada dos resíduos sólidos dá lugar para o controle do desmatamento da área de manancial, assim como a gente vê em Goiânia e em Manaus o controle do desmatamento em primeiro lugar e com o mesmo patamar do ano passado. Então, para finalizar, a gente vê então que a mudança climática está aí batendo as portas e a resposta do governo local tende a ser positiva para os atuais prefeitos. Então, nesse novo estudo, nessa nova rodada, a gente revê aí que a percepção ambiental dos internautas dessas capitais segue com preocupações agora parecendo sair um pouco do campo abstrato e mais focado ali em questões de fato vivenciadas e experimentadas por essas pessoas. Enchentes e alagamentos, seguido da poluição do ar, são os principais problemas ambientais. Hoje a gente vê essa mudança da enchente e alagamento em primeiro, que era a posição da poluição do ar no ano passado. Então a gente vê que é uma mudança de percepção que está mesmo atrelado ao que a gente vivenciou ao longo de 2025, refletindo aí essa nova urgência da agenda das capitais. Embora a gente tenha a queda do calor excessivo como o principal impacto das mudanças climáticas no dia a dia dos moradores dessas capitais, a poluição do ar e o preço dos combustíveis traz aí uma conexão maior dessas pessoas, traz para a gente a ideia de uma maior conexão com a agenda climática, fazendo com que as pessoas parecem entender melhor agora que isso pode afetar a questão da saúde e do custo de vida. Protagonismo municipal é importante, então a gente vê quase um consenso aqui de que as prefeituras têm sim um papel crucial no combate às mudanças climáticas e uma demanda meio que urgente, né, dessas ações, e que as demandas então devem ser, as medidas podem focar em soluções de fato tangíveis e visíveis para essa população, considerando controle do desmatamento e ocupação de manancial, plano de drenagem, criação de parques para mitigar o calor e fomento a construções sustentáveis. Acho que o que a gente vê na pesquisa é que investir em ações para
adaptação climática e a questão das mudanças climáticas podem sim gerar uma percepção positiva de atuação desses prefeitos. O cidadão está pronto e aberto para apoiar o trabalho desses políticos, mas eu iria até além aqui. Acho que também é importante fazer com que as pessoas entendam que elas fazem parte da questão da adaptação e do combate às mudanças climáticas, para que a gente não fique o tempo todo delegando aos governos a resolução única do problema. É isso. Muito obrigada. Um bom debate para todo mundo. Alô. Oi, obrigado, Patrícia, mais uma vez. Então, para a gente dar sequência aqui na conversa, né, antes, convidar aqui a Manuela Cruz, que vai fazer a mediação desse painel, e aí depois ela convida as convidadas e convidados, e a gente está esperando aqui a confirmação do horário de entrada, se a ex-ministra Marina Silva vai conseguir entrar mesmo ao meio-dia. Então, Manuela Cruz, esqueci de te apresentar, mas pode vir, mestra em Sociologia das Relações Raciais e comunicadora socioambiental. Obrigada, Igor. Gente, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai iniciar, então, essa conversa apontando aí, né, alguns entendimentos sobre a pesquisa que foi realizada, e para a gente conseguir fazer essa conversa inicial, eu chamo, por favor, ele que é coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão. Vou chamar também a gerente de Educação para Sustentabilidade e Cidadania, Denise Baena, que trabalha aqui no SESC. Por favor, Denise. A gente quer agradecer muito a presença de cada um de vocês. Vou fazer um agradecimento especial para a equipe do SESC CPF, para a equipe do Instituto Cidades Sustentáveis, agradecer também a presença do Oded Graev. Por favor, eu espero que a gente tenha uma oportunidade aqui de fazer uma boa discussão. Então, Jorge, eu vou começar com você, pensando aí nesses dados que a Patrícia acabou de apresentar, e, de uma maneira mais geral, uma pesquisa de percepção sobre clima, né? O quanto isso conversa também com dados e essa presença tão importante dos municípios dentro dessa pesquisa, por favor. Bem, bom dia a todas e todos. Dizer que é um prazer estar com vocês. Nós estávamos mais preparados aqui para entrar direto nas perguntas para a Marina, porque a gente quis dar um foco efetivamente na Marina, que é uma figura, digamos assim, vocês sabem da importância dela do ponto de vista da questão do clima, né? Talvez seja a figura mais importante do Brasil, uma das mais importantes do mundo nesse sentido. E enquanto ela não consegue entrar, eu acho que vamos fazer um papel aqui, Denise, Manuela contribuindo com isso, mas de trocar algumas ideias com vocês. Como a gente vem trabalhando essa pesquisa já faz um tempo, eu só queria começar alertando para uma questão. A gente faz uma pesquisa no começo do ano em que a gente pergunta quais são os maiores problemas das cidades. E a gente tem percebido que essa pesquisa ela vem mudando, digamos assim, a percepção da população em relação aos problemas da cidade, de uma forma geral. Então, o Oded coordenou por muito tempo o Instituto, a Rede Nossa São Paulo. E as pesquisas a gente vem fazendo há mais de 10 anos e Patrícia é um elemento central nisso também, com o IBOP, depois o IPEC, agora a Ipsos, mas o importante é que as pessoas são aqui as mesmas, a Patrícia, a Márcia, que coordenam com a sua capacidade esse processo todo. Então nós temos um histórico. E é interessante ver que naquele tempo lá que eu me referia, quando o Oded coordenava a rede, o instituto, a saúde era o problema que aparecia sempre em primeiro lugar. E depois vinha a educação,
E os problemas vinham seguindo aqui, transporte, segurança, enfim, as questões, mas era mais ou menos essa ordem. Às vezes variava a educação, passava num ano a saúde, mas normalmente era isso. Nos últimos anos, a segurança passou a ser o maior problema. Então, apontado pela população de uma forma geral, a gente sente essa transformação e a gente vê, essa vai ser uma pauta, talvez seja a pauta, uma das pautas centrais, nós estamos vivendo isso agora, com essa questão da decisão dos Estados Unidos, não é, do governo norte-americano em relação à questão do PCC e do Comando Vermelho. Isso impacta muito nas questões de segurança, de uma forma geral, do país nesse processo como um todo. Mas a segurança passou a ser, para a população nos últimos anos, o maior problema nesse sentido apontado. E o meio ambiente passou a aparecer também, porque aí vem segurança, a gente estava fazendo um levantamento, saúde, transporte, e aí vem a questão das áreas verdes, praças, áreas verdes, a necessidade que a cidade tem disso. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, existe uma mudança, muitas vezes que tem a ver efetivamente com a realidade. Essa questão da segurança eu acho que é uma coisa que tem que se discutir, porque eu acho que é uma sensação de insegurança muito grande que a gente tem, não só pelas questões reais, não é? Mas pelas questões também digitais que existem. Então existe uma questão em que existe uma insegurança geral, mas a gente tem que aprofundar onde é que estão esses problemas efetivamente na cidade. Agora, a mudança climática, a questão ambiental, passa a aparecer de uma maneira em que ela não aparecia. Ela estava em 8º lugar, passou a ser o 4º lugar agora no processo da cidade. Então eu estou querendo só trazer que o tema que a gente está falando está ganhando força nesse processo da percepção das cidades de uma forma geral. E o que eu acho que a gente percebe, para eu encerrar aqui essa parte e passar para a Denise, eu não estou falando efetivamente agora da pesquisa, depois a gente pode abordar isso, né? Mas é que o problema que a gente tem de uma maneira geral, quando a gente está trabalhando com a questão pública, é o tempo de resposta da gestão pública. Então a gente tem percebido que o tempo de resposta ele é muito longo. A gente não tem a capacidade o fato fica consumado, só depois de um fato consumado é que nós vamos, na verdade, trabalhar a questão. E nós estamos num momento, digamos assim, muito tecnológico, de informações rápidas, que se nós não nos antecipamos, nós vamos ter problemas muito sérios. E isso não é só na questão... Eu estou querendo falar da questão climática, mas eu quero dizer, nós estamos atrasados em relação a esse tema de segurança, eu diria. Né? Não existe até agora, e foi recentemente decidido um avanço, numa questão de integração das questões de segurança federais, estaduais e municipais, eu diria, por questões de disputa política. Não existe um desejo de avançar numa integração. Estamos atrasados em relação a isso. Isso gera um problema de insegurança muito grande para a gente de uma maneira geral. Em relação às redes sociais e à internet, não é diferente. Nós estamos atrasados. O dano ocorre do ponto de vista geral, de desinformação, efetivamente, de provocação de saúde, de problemas de saúde mental com as crianças, com os jovens, e de alguma forma, os ataques às questões das mulheres, e nós demoramos para reagir como sociedade, eu estou falando, como sociedade, como gestão pública. Na mudança climática, a ciência vem nos colocando isso há muito tempo. E agora que nós estamos percebendo aqui uma conscientização das pessoas de uma forma geral, não é? Mas os governos, eles não colocam isso ainda como uma prioridade.
Se um prefeito, eu estou falando na maioria dos casos, e eu já vi entrevistas sobre isso de prefeitos, se ele tem que decidir entre asfaltar a cidade ou fazer a prevenção em relação às questões climáticas, ele asfalta, ele impermeabiliza mais, porque aquilo tem visibilidade, porque aquilo dá retorno imediato. E essa visão do médio e longo prazo que a gente precisa efetivamente construir ou contribuir para que isso avance, eu acho que esse tipo de pesquisa e conscientização das pessoas pode contribuir para isso. Mas eu queria trazer mais essas questões inicialmente para a gente trocar aqui. Alô? Bom dia, gente. Obrigada pela presença de vocês. Estou num papel novo aqui com o Jorge, né, nesses anos todos que o SESC recebe a pesquisa da Nossa São Paulo, né, do Instituto Cidades Sustentáveis, iniciando com Nossa São Paulo, Instituto Cidades Sustentáveis. A gente, como instituição, em nome do SESC, a gente apoia porque a instituição está voltada para sensibilização da sociedade e participação da sociedade nas questões da contemporaneidade. A questão ambiental socioambiental é uma questão muito relevante e eu, pessoalmente, integro essa equipe do SESC, mas há 30 e poucos anos participo dessa discussão como profissional, como pesquisadora também nessas questões. E quando a Patrícia apresentou a pesquisa, né, me chamou a atenção uma questão que o Jorge começou falando, que é a questão da saúde. Quando o calor passa a ser a preocupação principal, né, de parte dos lugares que responderam, logo me veio o calor e a poluição atmosférica. E quando eu comecei a pesquisar a área ambiental, a poluição atmosférica em São Paulo era o principal problema e permaneceu sendo por muitos anos. E o calor hoje tomando a frente na pesquisa, me chamou a atenção que a gente passa a olhar para a questão de saúde pública, né? Os pesquisadores que estão também nessa trajetória estão falando isso há muito tempo, né? Como as mudanças climáticas estão diretamente relacionadas a uma questão de saúde pública, e ambas, tanto calor, né? A incidência, né, das temperaturas mais altas, as ondas de calor, e Carlos Nobre fala isso sempre, né? É um problema de saúde que a gente tem que prestar atenção. As pessoas vão morrer por causa de calor, é um fato, né? E é uma questão que afeta todos, tanto a poluição atmosférica, né? A gente não consegue separar, a gente respira o mesmo ar numa cidade. E o calor, a gente também vai sentir as mesmas temperaturas. É uma questão de abrangência social democrática, vamos dizer assim, né? A gente tem condições mais favoráveis a depender da renda. A pessoa mora numa habitação melhor ou pior. A gente sabe que quem mora em comunidades tem índices, né, de calor muito mais altos do que quem mora num apartamento com ar-condicionado ou numa casa que tem jardim, coisas assim. Então, as diferenças sociais estão presentes, mas o que me chamou a atenção também foi a questão do preço dos alimentos, porque aí também é uma questão de desigualdade socioeconômica e estrutural, né? Se os alimentos vão aumentar, os valores dos alimentos vão aumentar. E ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir o professor Paulo Artacho na TV Cultura, no Roda Viva, ele comenta que a produção de alimentos é um dos principais geradores, né, de gases de efeito estufa e contribuem para isso. Então, falar de alimentação é um tópico essencial e que atinge a população de uma forma muito desigual, né? Se a poluição do ar e o calor atinge a todos mais ou menos, né, da mesma forma, ter acesso a alimentos mais caros vai ser uma via de impacto social muito séria, né, e preocupante para a gente pensar. Então, eu estou trazendo esses elementos porque normalmente a gente associa, né, as mudanças a
maior quantidade de áreas verdes, é claro, é um elemento essencial quando a gente fala de, né, sequestro de carbono, né, e as áreas verdes têm esse papel, né, biológico, né, na cadeia ecológica. E pensando nas cidades, essas áreas verdes também estão sendo afetadas por uma urbanização muito acelerada, construção de prédios em São Paulo, que é um fenômeno, né, que a gente não consegue não se impactar diariamente com São Paulo, que gera trânsito. Então, todas as coisas estão associadas, desde o que a gente come, onde a gente mora, que tipo de alimento a gente consome, que tipo de transporte a gente utiliza. E como o Jorge falou, a questão ambiental, ela ainda não é prioritária nessas análises macro, né, para a gente falar de habitação, política de abastecimento, política urbana. Então, a gente está vivendo hoje nas grandes cidades, eu acho que a pesquisa traz um pouco isso, né? Quando a pesquisa traz enchentes e alagamentos como o principal risco que as pessoas estão vendo, eu interpreto assim e coloco para a gente debater, que é uma questão que afeta diretamente a vida das pessoas, porque quando elas perdem casa, perdem parentes, não conseguem mais se deslocar nas cidades por causa de uma enchente ou porque ficam doentes, a vida cotidiana dessas pessoas estão afetadas, né? A vida está afetada, elas estão em risco, talvez não pensando na quantidade de oxigênio, de plantas que tem perto da casa, mas ela não está conseguindo sair de casa para trabalhar, ela está perdendo o que ela construiu na sua vida, né? Com imóvel, carro, pertences e pessoas, inclusive. Então, eu acho que essa curva, né, que a pesquisa traz de mudança na percepção das pessoas, voltando para a pesquisa, para mim, né, quando eu escutei a apresentação da Patrícia, traz uma percepção, acho que mais forte de quem está sentindo isso na pele, no corpo, né? Como se desloca, onde mora, não vai conseguir trabalhar porque a rua encheu, vai perder a casa. É muito mais emergente, imediata, do que talvez a discussão das mudanças climáticas como um pacto global, né? E isso eu acho que é um desafio para todos que estão envolvidos e mobilizados. Acho que esse é um ponto. Como é que a gente engaja mais as pessoas nessa discussão, desde a sua decisão cotidiana, né? E das possibilidades que ela tem de morar num lugar melhor ou pior, né? As políticas públicas deveriam olhar para isso com muito mais consistência do que tem olhado. Então, esse giro, né, todo de correlações que a gente faz entre o que é a vida cotidiana numa cidade, os riscos que a gente está correndo e de que maneiras a gente pode enfrentar isso, é um ponto grande de atenção nossa, inclusive, né, como instituição que acolhe discussões, debates, aí agora falando um pouco do nosso papel, e a gente entende que cada um tem um papel social a desenvolver, a gente falando por uma instituição que tem um cunho social, educativo e cultural, a gente acolhe essas discussões, mas a gente também pensa em processos transformadores na própria instituição, quando constrói unidades que são certificadas ambientalmente, quando tem programas como o Mesa Brasil, que é um programa, né, de décadas que coleta alimentos e faz doações às instituições. Então, são maneiras também da gente se colocar ativamente, né, nessa discussão. E aproveitando, né, eu queria comentar que a gente hoje, especialmente, está abrindo um programa importante para a área de educação para a sustentabilidade, que é um festival que fala das questões urbanas e de áreas verdes, que chama Florestar, Áreas Verdes Educadoras. E a gente está colocando essa discussão nas unidades do SESC, na capital, no interior, no litoral, com especialistas, com iniciativas sociais, com academia, mas também com lideranças comunitárias, como a gente faz com empresas, mas também com estudantes, né? O SESC trabalha com um público bastante amplo, e a gente vai trazer essa discussão desde um ponto de vista de um especialista em plantas, que é o neurobiólogo Stefano Mancuso, que estará hoje abrindo esse projeto e amanhã estará no Sesc Pompeia. Convido vocês, se puderem, ir, né? Vai ser um
uma discussão bem importante. Então, desde uma percepção muito sofisticada de um cientista que entende o poder das plantas, o poder revolucionário das plantas, né? Ele escreveu um livro, A Revolução das Plantas, para a nossa saúde mental, física, até um debate que vai ter amanhã sobre, vou olhar aqui, protocolos e cenários de eventos extremos e sua integração nas políticas públicas, que é um evento do Ministério do Meio Ambiente, no SESC 24 de maio, com muitos parceiros, CEMADEM, trazendo escolas e jovens para discutir protocolos para enfrentamento de eventos extremos. Então, a gente está olhando para várias formas de atuação social, educativa, sem perder de vista a questão política, né, que eu acho que a presença da Marina nesse debate vai contribuir, espero que ela consiga entrar muito, porque hoje acho que a pessoa no Brasil que tem uma percepção social e política mais completa sobre esse assunto, né, desde ter vivido situações extremas até estar em postos decisivos e ser uma representante do Brasil em vários fóruns internacionais para discutir a questão das mudanças climáticas. Então, a gente tem que estar atento a todas essas conexões possíveis, né? E mantendo o senso de oportunidade para situações que a gente pode transformar, porque, de fato, o cenário é bastante crítico que a gente vive, né? Então, o engajamento da sociedade se dá pelos eventos extremos, porque as pessoas sentem que o problema está chegando nelas, né? E elas querem apoio. Então, a gente tem que estar conectado para esse apoio social que é possível. Estava aqui pensando no início da fala da Denise, começando com isso, com esse novo papel, e você já foi tocando, quer dizer que você foi deslanchando assim na fala e tocou em vários pontos que eu estava curiosa mesmo de te perguntar, principalmente esses que passam pelo papel do SESC mesmo, né? Acho que particularmente, vou falar de São Paulo, que é onde eu estou, mas muito da vida cotidiana, acho que das pessoas que estão pelo menos no centro de São Paulo, vou falar da minha realidade, passam por eventos no SESC. E aí te ouvir sobre como o SESC incide nesse ponto de sustentabilidade, de meio ambiente, é muito, muito interessante, muito bom saber mesmo desse papel, de como está, a partir desse tema, as atuações do SESC. Obrigada, Denise. Não sei se Jorge quer, por favor. Não, eu queria só, porque é muito importante, né? A Denise traz essa questão, né? E como é bonito esse trabalho do SESC, do ponto de vista dessa discussão, da mobilização da sociedade de uma forma geral, né? E eu percebo no papel do Instituto um papel de, digamos assim, de provocação da gestão pública nesse sentido, né? Então eu acho que existe uma complementariedade. É óbvio que eu acho que existem questões de intersecção dessas ações, mas assim de entender que essa mudança em escala pode se dar também, né? Quer dizer, via a questão da gestão pública de uma forma geral, né? E o que eu queria trazer nesse sentido, complementando isso, é que a gente, a ciência já nos alerta há muito tempo sobre a questão dos impactos da questão das mudanças climáticas, né? As enchentes, não é? As secas, de uma maneira geral. Quer dizer, nós temos mudança dos regimes de chuva, a poluição do ar, enfim. Nós temos muitas questões que a ciência vem nos alertando e fazendo projeções futuras. A gente já sabe o que tem que fazer. A questão é que a gente sabe o que tem que fazer. O problema é que a gente não está conseguindo implementar essas questões nem priorizá-las de uma maneira geral. A pesquisa mostra que está chegando, que a sociedade está tendo uma visão mais clara disso. Mas a gente não está conseguindo transformar
essa questão de, olha, já existe um conhecimento na sociedade que foi desenvolvido, um conhecimento da ciência para poder gerar transformações de uma forma geral. E o que a gente tem que se perguntar também é como é que então a gente consegue fazer com que isso vire uma prioridade efetivamente nesses processos, né? Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer de uma maneira geral, globalmente. Globalmente, a gente sabe que o combustível fóssil é responsável por 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, precisa ser combatido a questão dos combustíveis fósseis. Se sabe o que tem que fazer. A presidência da COP, que o André Correia do Lago exerce agora, não é? Desde o início da COP até a próxima COP, está propondo a questão dos países fazerem um mapa do caminho para que eles saiam do combustível fóssil. Teve uma reunião agora há um mês e pouco em Santa Marta, que reuniu 60 países querendo avançar na linha do mapa do caminho. Isso é uma coisa efetiva para você resolver 70% dos problemas de emissões de gases de efeito estufa. Então, agora, há muitos países que não topam avançar nessa direção. A Arábia Saudita, Índia, Rússia, sempre fazem pressão porque são grandes produtores, na verdade, nesse sentido, e fazem pressão para que essas agendas não avancem. A disputa segue sendo um pouco essa, na verdade, embora a gente saiba o que a gente tem que fazer. Mas o econômico acaba preponderando nesse processo. Nós temos que continuar lutando, A questão é que o tempo, ele é um tempo que corre contra, na verdade, porque nós estamos começando a ver os impactos que estão ocorrendo de uma maneira geral. Então, globalmente, a gente sabe o que tem que fazer e as convenções, na verdade, do clima, da biodiversidade, da desertificação, estão mostrando caminhos nessa direção, não é? Para que a gente avance de uma forma geral. E nas cidades, a gente sabe o que a gente tem que fazer? A gente também sabe o que a gente tem que fazer nas cidades quando a gente vem para o local, quando a gente sai do global e vem para o local. Porque, como o Denise colocou, a cidade, quer dizer, essa questão do aquecimento global, ela está acontecendo e precisa de medida dos países. Que bom, nós temos uma notícia que a Marina está entrando, então nós vamos poder agora avançar na conversa com ela, né? E só enquanto ela não entra aqui, então as cidades também têm. E até o Instituto é uma das instituições que muitas trabalham com cidades e é muito legal, mas o Instituto desenvolveu um trabalho de 10 ações para enfrentar a emergência climática nas cidades. E vai colocando efetivamente isso. Então, as cidades também têm o que fazer e existe um caminho e um conhecimento para isso, assim, nesse processo de uma forma geral, né? Cuidar do ar, em primeiro lugar, reduzindo a poluição. 2, cuidar das águas para evitar a crise hídrica. 3, cuidar do uso do solo por meio do planejamento urbano. 4, prevenção e gestão de riscos climáticos. 5, aumentar áreas verdes, reduzindo ilhas de calor, e por aí vai. Existem caminhos, portanto, que são desenhados já há muito tempo e que a gente consegue sistematizar para avançar. Isso está disponível lá na questão do Instituto e é um tipo de ação que o Instituto faz para estimular as cidades a avançarem. Além das 10 ações, ele leva... Ainda não está ela aqui, né? Então, eu estou terminando agora. Boa tarde, Marina Silva, ministra. Estamos ouvindo assim? Estamos... Olá, Marina Silva. Boa tarde. Bem, primeiramente é um grande prazer receber a senhora aqui. Queremos agradecer muito a sua disponibilidade para estar aqui hoje com a gente nessa discussão no Sesc CPF de São Paulo. Nós estamos aqui mediando, então, essa mesa. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Nós temos
Um público aqui escutando a senhora, Marina Silva, que dispensa apresentações, sem sombra de dúvidas, mas que é formada em História pela Universidade Federal do Acre, que tem especialização em psicopedagogia e teoria psicanalítica, que é essa ambientalista mundialmente reconhecida, que está aqui hoje nessa tarde com a gente. E para já iniciar a nossa conversa com a senhora, ministra, porque eu tenho certeza de que o seu tempo é escasso, eu vou iniciar falando, ouvi uma frase sua, não tem muito tempo, de que a senhora é mantenedora de utopia e que o sonho foi a matéria-prima mais concreta da sua vida. Eu gostaria de ouvir a senhora falar um pouco sobre isso. Ai, eu tô te olhando por cima. Eu gostaria de ouvir a senhora falar um pouco sobre isso e pensar... uma das grandes discussões atualmente é a falta de utopia ou a dificuldade mesmo de um horizonte para o campo progressista. Então, iniciar mesmo essa conversa, enfim, abrir para a sua fala inicial e pensar nesse campo de utopia que a senhora é uma das grandes representantes, enfim, que abrem um horizonte para tantas pessoas. Por favor, é um prazer escutá-la. Boa tarde. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação também estar com vocês, parabenizando, né, por essa iniciativa que está sendo realizada aí no SESC, com todas as pessoas que participam da apresentação dessa pesquisa, desses estudos tão relevantes para esse momento que a gente está vivendo. Quero cumprimentar a todos na pessoa do Jorge Abrão, da Denise e da Patrícia. Muito obrigada. Infelizmente, estou aqui numa agenda muito intensa, mas fiz questão de entrar, ainda que remotamente, deu uma paradinha aqui no carro para poder fazer uma rápida saudação. Acho que a gente tem, de fato, um grande desafio. Acho que a pesquisa fala por si só, né, de que hoje, nas principais capitais, o problema da mudança do clima e da emergência climática é o que mais está na percepção das pessoas, e é uma aprendizagem, um conhecimento que as pessoas estão tendo pela dor, com os desastres que vêm acontecendo o tempo todo, né? Minas Gerais, sul da Bahia, aqui mesmo na cidade de São Sebastião, Rio Grande do Sul, que é paradigmático, as secas na Amazônia, as ondas de calor intenso que a gente está vivendo, os incêndios, tudo isso são indicadores contundentes, né, da mudança do clima na vida das pessoas de uma forma muito cruel e perversa. E, como você disse, né, a matéria-prima mais concreta das nossas vidas, na minha percepção, é o sonho, e mantenedores de utopia, acho que são todos que estão aí, que há décadas a gente vem lutando para que isso não acontecesse. Infelizmente, né, há mais de 32 anos atrás, 33 anos atrás, quando esses alertas vieram da Rio 92, não foi feito o dever de casa, e hoje a gente vive sob os efeitos das mudanças do clima, com as pessoas tendo suas vidas ceifadas, suas casas destruídas, seus negócios interditados e até mesmo a possibilidade deles em algumas regiões, como a gente vê. Isso tem um nome, é carvão, petróleo, gás, desmatamento, enfim, transformação de uso da terra, sistemas de transporte não condizente, processo de geração e produção de energia não condizente, processos de produção agrícola igualmente devastadores, né, de modos de vida, e, enfim, é um conjunto de fatores. Em relação a esses dados, né, que parece que, exceto o estado de São Paulo, que continua tendo a poluição atmosférica como sendo um dos principais problemas da percepção das pessoas, é notório que hoje a gente está aprendendo numa situação de desespero, como eu disse, pela dor. E é uma pedagogia do luto, é uma pedagogia da perda. E é isso que a gente precisa enfrentar cada vez mais com políticas públicas que dialoguem com os 3 níveis do enfrentamento do problema. É você ter uma agenda vigorosa de mitigação, sem o que
a gente vai ficar adaptando como? Infinitamente, é ter uma agenda de adaptação altamente necessária, porque já estamos vivendo sob esses efeitos, e ter uma agenda de transformação. Não é só uma questão de adaptar e mitigar, mas transformar o modelo insustentável de desenvolvimento. Para isso, é fundamental que a gente olhe para algumas questões que são estratégicas, né? O Brasil, nesses últimos anos, nós fizemos um plano de transformação ecológica liderado pelo ministro Fernando Haddad, que eu acho que deveria ser a base do planejamento para os próximos 50 anos, com os eixos que ali estão estabelecidos. Fomos capazes de fazer um plano clima, ter uma NDC ambiciosa, entre 59% e 67%. Estamos fazendo todo um enfrentamento na parte de um dos principais vetores de emissão do nosso país, que é a questão do desmatamento, e conseguimos, com isso, fazer aí uma redução de desmatamento em mais de 50% na Amazônia, 32% no Brasil inteiro, e pela primeira vez, segundo os dados do MAP Bioma, nós tivemos um desmatamento no Brasil menor do que 1 milhão de hectares, e nesses primeiros 6 meses que já foram medidos, né, em relação ao desmatamento de julho, enfim, do início da metade do ano passado até o mês de março, nós já conseguimos ali uma redução de desmatamento equivalente a termos a menor taxa de desmatamento de toda a história da medição do desmatamento do Brasil, de 1988 para cá. Os próximos 6 meses são muito desafiadores, por ser um ano de El Niño intenso, por ser um ano eleitoral, em que muitos vão baixar a guarda, né, por pressão política. O desafio nosso no Ministério, com o ministro Capobianco, com o IBAMA, ICMBio, todo o plano de combate ao desmatamento para todos os biomas agora, que já foram feitos e estão já sendo implementados, é muito grande. Mas tem uma agenda específica dessa questão dos extremos climáticos. Os 1.942 municípios que são suscetíveis à mudança, a eventos climáticos extremos, não podem ser tratados como se a gente tivesse que tomar as medidas depois que o desastre climático ou o evento extremo acontece. Por isso que eu tenho insistido, né, desde 2022, de que é preciso criar um novo marco regulatório, um novo marco legal para enfrentar a emergência climática, criando a figura permanente da emergência climática para ter intervenção durante todo o período nesses municípios, nessas áreas que já foram identificadas pelo CEMADEM, pelo CEMAD, pelo INPE, por todos os meios aí que se dispõem, né? Não só fazer o marco regulatório da emergência climática para evitar agir pós-fato, mas ter sempre antecipação. Isso tem consequências, que é você pensar como são os processos licitatórios, os processos de seguro, essas intervenções, ter orçamentos continuados, né, tanto nas diferentes esferas de governo, mas, além disso, eu acho que deva se organizar como um sistema, criando ali toda uma estrutura que vertebre União, Estados e municípios. Por isso que a proposta que debati dentro do governo, além dessa questão do marco regulatório para a emergência climática, é a questão de criar um Conselho Nacional, né, de Segurança Climática, exemplo do que temos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, para poder vertebrar o sistema União, Estados e municípios, que também não dá para a União ser a única cobrada, é preciso dividir e distribuir corretamente as responsabilidades. Além disso, a gente precisa de ter um comitê técnico-científico, a exemplo do que temos com o IPCC, para integrar os estudos da academia, do CEMAD, do CEMADEM, do INPE, da Agência Nacional de Água, de todas as instituições de pesquisas que lidam com essas agendas, para ser esse comitê que vai servir de referência para ajudar
a como vocês estão fazendo aí, né, na formulação de políticas com base em bom senso, conhecimento associado às realidades das comunidades e evidências. E, por último, é a questão da Autoridade Nacional para Segurança Climática. A imprensa trabalhou muito a questão da autoridade, mas a autoridade é o último ponto dessa linha, né, de novos instrumentos que a gente precisa criar. É preciso criar esse marco regulatório, eu tenho me debruçado muito sobre isso, é muito complexo, porque tem incidências de todas as formas, é preciso ter estruturas de compliance, porque a gente sabe que mesmo numa situação de emergência que acontece ali, há uma série de desvios de finalidade, de recursos, que é muito complicado. Imagine o que é você criar a figura permanente, mas isso é necessário, é fundamental. Não se pode continuar pagando uma cesta básica no período de seca da Amazônia de R$ 1.500, quando, se você decreta emergência antecipada, você pode estocar essas áreas no período. Eu não sei se caiu, se vocês continuam me ouvindo. Agora voltou. A senhora falava do último ponto. Sim, por favor. Diga, o que eu falei por último? Falava que a autoridade... Falava da autoridade em segurança climática, da complexidade desse marco regulatório, Marina. Tá, então, porque isso incide sobre muitos aspectos, licitação, seguro, compliance, porque mesmo nas emergências, a gente tem muitas coisas que às vezes tem desvios de finalidade. Planejamento estratégico, mudança de plano diretor, né, para poder fazer todos os processos de adaptação, levando em conta o princípio da precaução, né? E eu dizia também, né, que a autoridade climática era o último dessa linha, né? Não quero usar o termo linha de montagem, mas é criar a figura jurídica da emergência climática permanente, de acordo com os dados técnico-científicos, o Conselho Nacional de Segurança Climática, o Comitê Técnico-Científico, com todas as organizações que possam dar suporte para as ações e validar determinadas ações, e, por último, um operador para tudo isso, que é a Autoridade Climática. Então, eu só posso celebrar, né, tudo isso que está sendo feito aí. Eu sei de todo o trabalho histórico, né, das cidades sustentáveis. A gente tem alguns programas no Ministério, como Adapta Cidade, Cidade Verde Resiliente, PAC Encosta, PAC Drenagem, Plano de Transformação Ecológica, Plano Clima, mas é preciso que a gente passe por um processo de adaptação das formas de lidar com os problemas. Desses 1.942 municípios mais vulneráveis, mais de 150 estão aqui no estado de São Paulo, e em situação de vulnerabilidade, inclusive de escassez hídrica, que nós estamos vivendo aqui agora, algumas cidades já tendo processos de racionamento. Eu não vou me estender mais, eu tive que parar o carro, estou indo para um outro compromisso, eu não tive como confirmar aí a minha participação presencial, mas fiz questão de entrar para agradecer e dizer que é fundamental essas abordagens que se está fazendo, porque, de fato, mesmo aqueles que ainda não perceberam que esse é um dos mais graves problemas, eles já estão ocorrendo na prática e só vão avançar. Ondas de calor é um problema, 20 milhões de jovens e adolescentes estudando em escolas não climatizadas, e não é climatizar só com ar-condicionado, são processos que requerem novos gabaritos de construção, novos processos para que essas escolas possam ser, digamos, mais resilientes para essas ondas de calor, espaços comunitários de refrigeração para idosos, para pessoas, né? Mais de 500 mil pessoas morrem só por uma onda de calor no mundo. Muito obrigada, parabéns, né? E o mandato está à disposição para a gente continuar dialogando, e eu estou trabalhando profundamente, né, essas agendas todas, porque elas estão postas aí como grande desafio para a gente. Obrigada. Muito obrigado, Marina, por sua participação, por seu esforço de estar conosco aqui
e espero nos revermos em breve. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau. O que dizer? Bem, a ideia é que iniciava que a gente pudesse ter um debate, né, com a Marina, ouvir um pouco mais, mas ela tocou em muitos pontos que a gente abordaria. Eu vi uma entrevista uma vez com ela que aos 37 anos ela tinha a impressão de que já tinha vivido 100 aos 68, imagina. Então, o discurso dela realmente é bastante denso. A gente tem as questões da própria pesquisa, tem pessoas que sabem de muitos pontos aqui que a gente pode debater. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta específica que querem colocar para o Instituto, para o SESC, para a Patrícia. E aí a gente pode fazer uma conversa um pouco nesse sentido. Jorge, por favor, se tiver algo a dizer. Não, é só falar que, comentando só um pouquinho, né, como Marina é uma figura assim, né, às vezes a gente existe uma crítica muito forte aos políticos, né, de uma maneira geral no Brasil, né, mas é sempre muito importante a gente ver que a gente tem políticos e políticos sérios, não é? E que é possível a gente avançar com um grupo de pessoas que são sérias e defendem o interesse público, porque esse é o caminho. Então, quando a gente ouve Marina nesse sentido, né, eu acho que só reforça essa questão e a gente consegue enxergar políticos que podem levar agendas, né, e Marina eu acho que é um exemplo disso, né, porque ela lutou muito contra um Congresso que defendeu, por exemplo, o PL da devastação, né? E é uma luta grande e esse PL recentemente teve algumas questões que foram muito ruins para o país, né? Mas essa luta evitou com que... a gente não devia se satisfazer com isso, mas evitou com que fosse uma coisa muito mais grave e pior para nós. E tem agendas que estão avançando, né? Lamentavelmente, a gente avança mais lentamente do que deveria. Mas ela mesmo citou aqui algumas questões, né? O Plano Clima, a NDC ambiciosa do Brasil, né, de redução de emissões de 59 a 67, a redução do desmatamento, que na Amazônia foi mais de 50% e 32% no geral. Enfim, eu acho que existe um caminho aqui que pode não ser o ideal, até Denise comentava hoje sobre a coisa do Paulo Artacho, e ela mesma me dizia, né, eu não vi a entrevista, né, mas que houve um processo um pouco crítico em relação ao mercado de carbono, quer dizer, a solução do mercado de carbono como um negócio, né, ele pode se complementar a algumas questões, mas ele não é o centro. O centro são políticas que como essas que Marina citou aqui, não é? E que conseguiu reduzir em 50%, digamos assim, a questão do desmatamento, que no Brasil é o problema mais sério ainda, né? Mais do que as emissões de combustíveis fósseis, né? Isso tende a mudar, mas ainda é o problema mais sério. E eu só fecharia valorizando uma coisa de Marina, que eu queria muito ter feito uma pergunta para ela, sabe? Mas só compartilhando com vocês. A Marina levou na COP uma questão do balanço ético global. Ela trouxe essa questão para uma discussão lá na COP. E o balanço ético global, ele introduz uma dimensão ética nas discussões climáticas de uma forma geral. E o que Marina trazia, esse pelo menos é o entendimento, é que antes das negociações, a gente tinha que ter um grupo de princípios e valores em que norteasse qualquer discussão que a gente vai ter em seguida. Não é? Quer dizer, puxa vida, nós temos um acordo que
Ao combater o desmatamento é central num determinado processo para a gente evitar a questão das emissões, para manter a biodiversidade. Então nós vamos ter que enfrentar qualquer tipo de interesse que vá contra essa questão. Por exemplo, a questão do agronegócio, que pressiona muito essa questão das fronteiras do desmatamento no país. Então, se você parte de determinados princípios, você fica com mais facilidade de depois definir políticas que possam avançar em certas direções, não é? Bom, só que isso que Marina traz é inspirador para uma série de outras questões, né? Porque ela trouxe para a questão climática, mas a gente está precisando de ter esses valores para enfrentar, por exemplo, a questão da desigualdade no Brasil, né? O Oded talvez seja a figura da sociedade civil que mais defenda o enfrentamento da desigualdade aqui no país, e ele vem alertando a sociedade de uma forma geral há muito tempo, né? Ontem o Fernando Haddad, que está concorrendo, como vocês sabem, ao governo do Estado, ele disse, puxa, enquanto a gente não enfrentar, ele diz, a desigualdade como o maior problema do país, e vem nessa linha, não é? Como é que a gente vai resolver as nossas questões, né? Nesse sentido? E para enfrentar as desigualdades, a gente também deveria ter um conjunto de valores que falasse, olha, até onde é possível, até onde... que tipo de limites nós temos que colocar para que as desigualdades sejam reduzidas no nosso país, porque ela gera uma série de problemas para nós em várias dimensões que a gente tem, não é? De renda, de saúde, de educação, enfim, de desarmonia na sociedade de uma forma geral, né? De insegurança. Então eu só queria dizer assim, Marina como inspiradora, não é? Que traz também essa questão do balanço ético, mas alerta que talvez nós como sociedade, para avançarmos, e Manuela trouxe a questão do sonho, da utopia, né? Que se precisa ter uma visão ambiciosa de onde a gente quer chegar como país, né? Mas para chegar nisso, talvez a gente tenha que ter um conjunto, a sociedade teria que discutir um conjunto de valores e princípios, não é? Que Marina traz para a questão climática, mas que a gente teria que atravessar para uma série de outros temas para poder estar, de alguma forma, retomando os avanços que a gente precisa ter efetivamente no país, né? E enfrentando os interesses de uma forma geral, né? A defesa do interesse público, não é? Ele prevalecendo em relação aos interesses privados, que não é o que vem acontecendo de uma maneira geral no nosso país, né? A Marina representa a pessoa que não baixa a guarda, né? Ela falou isso e acho que ele é o principal exemplo de uma mulher que enfrentou muitas correntes contrárias, né? Politicamente na vida, e ela não baixou a guarda em nenhum momento e está aí forte, né? Em defesa do debate público, e a gente teve a felicidade de receber esse encontro do Balanço Ético com a juventude no Sesc Pinheiros, no ano passado, em que a gente lotou um ginásio com jovens querendo discutir a questão climática e motivados por uma liderança política, pública, muito enraizada nas camadas populares. Isso é muito um diferencial de uma pessoa que está à frente dessa discussão, né? Então, quando ela falou isso de baixar a guarda, eu até anotei aqui, porque é um alerta para a gente. Quando está há muito tempo nessa discussão, e a gente sempre, eu pelo menos pessoalmente falo, putz, há tantos anos, né? Como é que as coisas caminham, mas ainda bem que há muitos anos a gente tem o Belô, o Jorge, o Oded, você, né, as pessoas que eu estou reconhecendo aqui pelo nome e que estão há anos, né, numa discussão política e pública, e às vezes a gente consegue alguns avanços e outros percebe os retrocessos também, mas não fosse essas figuras emblemáticas que não deixam baixar a guarda, porque estão imbuídas de valores, Jorge, é isso que você falou, né? No fundo, essa conexão, e eu me sinto privilegiada por estar numa instituição que tem valores
e que todas as práticas são muito calcadas em valores, né? De bem público, de acessibilidade, de diversidade, né? De representação social. Então, a gente também se vê numa esfera de atuação, numa instituição que é privada, mas tem valores públicos, né, e cultiva esses debates, recebe esses debates para a gente manter a guarda, no melhor sentido do que a guarda, né? A guarda dos valores e como defensores de uma ideia, né, de que o bem comum ele vai ser traduzido em diversas formas, né, desde da arte, do acesso à arte, à saúde, às piscinas, falando do SESC, a comida de boa qualidade, enfim, é desse tipo de matéria viva que a gente se alimenta para estar no debate público. E ouvir a Marina, né, e a gente... Claro, né? Tem uma admiração imensa por ela, por tudo que ela representa e por manter ainda, quando ela relaciona uma série de medidas e ações, ela não deixa de ter um pé muito aterrado na realidade política, né? Das comissões, dos comitês, da forma como as coisas podem se transformar no dia a dia da gestão pública, né? Porque tudo o que acontece, a gente o SESC é um microcosmo da sociedade também, né? Os anos que se levam para a gente implantar determinadas coisas ou mudar determinados projetos conta com uma contribuição coletiva. E na vida pública a mesma coisa. Então, a gente está muito... necessitando, né, de pessoas que estão com esse espírito, como disse André antes da gente começar, né, manter a esperança na desesperança, como falava o Mohan, né, porque a gente não pode deixar de olhar para a realidade. Ela é crítica, muito crítica. Mas essa semana também, acho que eu fui uma espectadora assídua da TV Cultura, eu vi um documentário do Milton Santos na quarta-feira, né, que teria completado 100 anos, e ele falava há décadas, né, que a mudança vai vir das periferias, né, que a mudança vai vir dos territórios, porque muito provavelmente quem está ocupando os cargos de maior liderança não estão dando a devida importância, e as pessoas que estão sofrendo enchentes, passando mais calor, pagando mais caro pela comida, essa conta vai chegar, né, socialmente. Então, a gente tem que olhar para essa adaptação, para essa transformação na vida dessas pessoas, né, que estão hoje já sofrendo piores consequências do que a gente aqui hoje, né, nesse contexto social que a gente está, de trabalho, de acesso às coisas, né? Então, ouvir a Marina e essa pesquisa, né, e tudo que a gente mobiliza em termos de ideias e ações, que é o nome de um projeto nosso no SESC, Ideias e Ações para um Novo Tempo, é olhar para essas iniciativas que estão acontecendo hoje e valorizar socialmente essas pessoas que não deixam a baixar a guarda, porque ainda que percebemos as derrotas, os projetos no Congresso, que vai numa linha de retrocesso, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, nas periferias aqui de São Paulo, que estão ainda muito aguerridas de um propósito coletivo e social, né? Então, é com isso que a gente se alinha para manter a esperança na desesperança, né? Lembrando o querido Edgar Morin, que faleceu essa semana e nos inspirou muito no SESC a pensar ação sociocultural enfim, é isso, gente. Obrigada, Denise. Bem, a gente está caminhando aqui para o fim. Acho que se vocês quiserem, enfim, dar uma palavra final, fiquem à vontade. E ouvindo vocês, só fazer um comentário, eu tive uma vez um congresso que tinha pesquisadores de Porto Rico e eles falaram uma frase que me marcou bastante, que é "no habrá revolución sin perreo", que é a dança, né? Quer dizer, e você trazendo esses movimentos todos que o SESC tem, porque manter-se alerta o tempo todo cansa muito, né? E se a gente não se cuida, tem que ter perreio, tem que ter um cigarro, a bebida, tem que ter a parte da diversão também. E aí eu marco novamente a importância do SESC nisso tudo, né? Que a gente consegue estar em espaços assim, mas a gente consegue comer muito bem, a gente vai no show, a gente dança. Isso é tão transformador, né? Que, desculpa te interromper, mas a gente está muito nessa frequência de que
a dignidade está no dia a dia, né? De todas as formas de relação humana, né? Acho que é nessa linha que a gente acorda, sai de casa todo dia pensando nisso. Então, a arte, a boa alimentação, um espaço bonito, né? Esteticamente cuidado, com atenção para as pessoas, é o que a gente deseja para todos os lugares, né? E a gente, nesse sentido, acredita muito nessas microtransformações, né? Do dia a dia, de se relacionar bem, de tratar bem e com dignidade as pessoas, e também de cutucar para as coisas, né? Para falar de preconceito, para falar de capacitismo, para falar de violência também, né? Por meio da arte, da música, das formações que acontecem aqui no CPF, mas para falar da beleza também, né? Para falar... E aí já vou fazer a divulgação do Festival Florestar, que está bonito. E com muitas atividades de encantamento pela natureza também, porque a gente não pode esquecer disso, né? A gente está vivendo momentos difíceis, mas como disse Oded, quando a gente estava entrando aqui, a gente tem nossas relações pessoais, os nossos encantamentos diários e sem isso também, né? Aí fica difícil. Não se vive, é isso, por favor. Não, eu só queria assim, eu sei que está caminhando para o fim, né? Eu acho que foi muito legal, obrigado Patrícia pela pesquisa de novo, contar com Marina, e eu queria só pedir desculpas se eventualmente vocês tinham uma expectativa da gente poder ter mais tempo com a Marina. A gente tentou, mas lamentavelmente não deu para ficar mais tempo, mas Marina é inspiradora mesmo no tempo que ela fica conosco, não é? Mas desculpem se eventualmente vocês esperavam ter mais, mas a gente tentou fazer da melhor maneira possível. Muito obrigado.